Aqui, vamos lá. Para o seu bem, espero que ao escolher este livro você não tenha sido movido pelo desejo de uma leitura agradável. Se seu desejo era esse, aconselho que feche o livro imediatamente, pois, de todos os volumes que contam a vida infeliz dos órfãos Baudelaire, Serraria Baixo Astral, talvez seja o mais triste até agora. Violet e Klaus e Sunny Baudelaire são mandados a Paltreville para trabalhar numa serraria, e ali, lamento informar, depararam-se com coisas terríveis, tais como gigantesca pinça mecânica, bifes do tipo sola de sapato, uma hipnotizadora, um terrível acidente que causará ferimentos e um homem com uma nuvem de fumaça no lugar da cabeça. Prometi escrever a história completa dessas três pobres crianças, mas você não faz nenhuma promessa de lê-la. Portanto, se preferir histórias mais confortadoras, não tenha cerimônia. Sinta-se inteiramente livre para fazer outra escolha. Ou seja, ele não é muito convidativo para ler se a história, se você tem medo ou você quer coisas certinhas ou não tão confortadoras. E ele se despede, né? Respeitosamente, Lemony Snicket. Acho que é isso. Vamos lá, primeira questão. Vocês vão me ajudar, tá? Ó, o texto 1 é a contracapa do quarto livro da coleção Desventuras de Série. Observando o conteúdo e os componentes do gênero textual, carta, pode-se afirmar que esse texto apresenta a seguinte estrutura: vocativo, ou seja, ele está chamando o leitor. Ele vai apresentar um vocativo, expectativa do autor, avaliação do volume apresentado, resumo da obra, razão para escrever a história, sugestão ao leitor e despedida e assinatura. Ou seja, ele está perguntando se ele faz tudo isso dentro da contracapa, né? Que é ali no tipo do gênero da carta. Então, primeiro ele vai chamar o autor, ele vai causar uma expectativa do autor, tá bom? Vai fazer uma avaliação do volume, ele vai resumir a obra e vai escrever a história, ele vai fazer uma sugestão, ou seja, prometi escrever a história completa dessas três pobres crianças, mas você não faz nenhuma promessa de lê-la. Portanto, se preferir histórias mais confortadoras, ele fala para você não ler. E a despedida e assinatura. Aí aqui ele faz um vocativo, avaliação do volume apresentado, expectativa do autor. Não, ó. Primeiro é um vocativo. Vocativo. Depois ele vai fazer o quê? Depois ele vai falar a expectativa do autor, certo? Para o seu bem, espero que ao escolher este livro você tenha sido movido pelo desejo de uma leitura agradável. Então aqui é uma expectativa que ele cria. Aí aqui, ó, bem aqui, ele faz um resumo da obra, ó. Violet, Klaus e Sunny Baudelaire são mandados para Paltreville para trabalhar numa serraria e ali, lamento informar, deparam-se com coisas terríveis, tais como gigantesca pinça mecânica, bifes do tipo sola de sapato, enfim. Aí aqui no final, ele faz ele faz um resumo, ele faz uma sugestão e ele se despede e no final ele assina, tá vendo?
Então, qual seria a mais correta? Vocativa, avaliação do volume apresentado? Não, ele não faz uma avaliação. Não. Ele dá uma expectativa? Sim. Ó, evocativa, Sim. expectativa. Não é o resumo da obra. Sim. Vocativa, expectativa do autor. Sim. Avaliação do volume apresentado. Sim. Resumo da obra. Sugestão para o leitor. Razão para escrever história, despedida e assinatura. Não. Gente, a mais correta é essa daqui, tá? Ó. A 1 seria A. Por quê? Porque ele vai chamar, ele vai trazer uma expectativa, ele vai fazer uma avaliação daquele livro, aí ele dá um resuminho da obra, o porquê ele escreveu a história, a sugestão e vai fazer despedir de assinatura. Beleza? Então a 1 fica A. Deixa eu só apagar aqui rapidão. Vamos para 2. A leitura da carta do texto 1 sugere que o livro Serraria Baixo Astral apresenta a história completa de 3 crianças. Ó, B. O autor espera que o leitor leia o livro mesmo sem gostar, pois conta a história de 3 pobres crianças. Foi isso que ele falou? Não, ele falou que ele assinou e ele respeitava, e se nós não E aí? quiséssemos ler mesmo, não gostando, não precisaríamos. É. Essa primeira tá incompleta, tá? O livro apresenta a história completa de 3 crianças Baudelaire. Tá muito vago, né? C. O É, leitor pode escolher uma leitura mais triste, pois o livro Serraria Baixo Astral não é uma leitura das mais agradáveis. Não, ele falou que pode escolher uma leitura melhor, né? Tipo assim, não tão triste, é, porque a história é bem triste, né? Ele já tá falando que o livro dele é triste, e ele fala, ó, se você não aguenta, então nem leia o livro, né? D. O autor já escreveu outros livros contando a história dos 3 órfãos Baudelaire. Klaus, Violet e Sunny. Sim, ele já escreveu. Esse é o 4º volume. sim, Ele fala bem aqui, ó. Deixa eu ver. Ele fala, peraí. Ó, seu livro desejo que feche o livro, pois todos os volumes são todos os volumes, ou seja, ele já escreveu outros livros, tá bom? O autor afirma que prometeu escrever a história completa das 3 crianças. Ele não prometeu nada, tá? Então, a correta é essa não. daqui. O autor já escreveu outros livros contando a história das 3 crianças Baudelaire. Esse daqui, ó, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Não, aqui não. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não. Peraí, só um pouquinho. O que ela falou? Essa série aqui, ó, é a Desventuras de Série. Ela vai contar a história de 3 órfãos
tá? Quem tiver Netflix pode assistir, ele é muito legal, muito mesmo. Ele tem o filme e tem uma série dele. Aí conta a história dos três Baudelaire. Então tem a Sunny, que é um bebezinho. Aí eu tenho o Klaus, que é o menino, e tem essa menina que eu não esqueci o nome dela. Aí tem. Alguém lembra o nome dela? Violet. Não sei Violet. se... Isso, tá certo. Aí eles são, tipo assim, eles são extremamente inteligentes. Aí eles são órfãos, né? Aí os pais deles morreram. E assim, não sabe se quem causou a morte dos pais, eles morreram na casa deles mesmo, que foi incendiada. E suspeita-se que o vilão tenha sido esse aqui, ó. Ele é um tio deles. Eu esqueci o nome dele. Não sei se Esse, é Ele é o esse é o. vilão? Claro, É, O Conde Olaf? Olaf, isso, o isso. Conde Olaf, né? Ele é o vilão da história, porque eles são órfãos, né? Então, toda vez eles vão para um lar. Só que esse Conde Olaf, ele vai atrás dessas crianças e ele, tipo assim, ou ele mata a pessoa que tá cuidando deles, ou ele geralmente no filme que eu assisti, ele matou todo mundo. Então, para cada casa que a criança ia, ele matava a pessoa que ia ficar responsável, um parente próximo, tipo um tio ou alguém. Por quê? Porque essa família Baudelaire é uma família muito rica. Então, assim, como pegou fogo, os pais morreram, os filhos ficaram, e quem cuida dos filhos é quem vai, assim, herdar ou vai administrar a fortuna deles até que eles cresçam, né? E tenham a sua independência. Mas como eles são muito novinhos, é muito tempo. Então, o objetivo dele mesmo é obter a herança da família Baudelaire. Então, para isso, conta a história dessas três crianças e tipo, das falcatruas que ele cria, Qual é o né? nome do filme? Chama Desventuras em Série. Desventuras em Cena? Em série. Aqui, ó. Ah, tá. Desventuras em Série. Aqui. Tem na Netflix também. Tem uma série na Netflix. Tá, então depois vai entrar. Nossa, é muito bom Obrigada. mesmo. De nada. Então, se vocês puderem, vale a pena. Deixa eu ver aqui. Agora vamos voltar, né? Só para ficar mais fácil, que às vezes na hora do entendimento é melhor. Tá. Então, basicamente, a 2 é a D, tá? O autor ele já escreveu outros livros contando histórias dos três órfãos. O Klaus, a Violet e a Sunny. Vamos lá, texto 2. Na classificação das pessoas mais infelizes do mundo, e você sabe que elas não são poucas, os irmãos Baudelaire ocupam sem dúvida o primeiro lugar. Eles viveram mais coisas horríveis que qualquer pessoa. Mas quem são esses desafortunados? Aí aqui ele vai apresentar quem são. A primeira é a Violet Baudelaire. Ela tem 14 anos e é uma das maiores inventoras do seu tempo. Ou seja, o autor trouxe uma menina muito inteligente naquele tempo que ela vivia, tá? As engrenagens e alavancas do seu cérebro funcionam a todo vapor. O Klaus Baudelaire, o irmão do meio, usa óculos, o que pode dar a impressão de que seja amante dos livros. Impressão absolutamente correta. Ele lê muitos livros, é um rapaz muito inteligente também, assim como a irmã. Ele emprega todo o seu conhecimento em decifrar os planos do pérfido Conde Olaf. A Sunny Baudelaire, a mais nova dos três, é ainda um bebê. Seus 4 dentes afiados entram em ação na primeira oportunidade. Gente, por favor, abrem as câmeras, tá? Não, é recomendação da escola. E este é o arqui-inimigo dos irmãos Baudelaire, por fim, é o Conde Olaf, tá? Homem revoltante,
gosmento, pérfido. Sobre ele é melhor dizer o menos possível, porque ele é um cara muito ruim. Tipo, ele prejudica todo o tempo os três. Vamos lá. A partir da leitura do texto 2, pode-se concluir que os irmãos Baudelaire não têm inimigos. Não, só que ele tem, né? Então nem continua. É isso. O Conde Olaf é um grande inimigo dos irmãos Baudelaire. Sim. 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 A Violet é a maior inventora do seu tempo? Não, ela é uma das Não, inventoras. ela é uma das maiores inventoras do seu tempo. Isso. Violet Baudelaire é a maior inventora do seu tempo? Não. Não. Não, Não. ó. É a maior inventora do mundo? Não. Nem a maior, nem a do mundo. O Conde Olaf é o maior inimigo dos irmãos Baudelaire? Sim. Sim. É o maior, É. né? Ó, isso aqui é pegadinha, tá? D. Os irmãos Baudelaire têm vários inimigos. Ó, então o Conde Olaf não é o maior inimigo, talvez. Tem vários inimigos, entre eles o Conde Olaf. E Violet Baudelaire é a maior inventora do seu tempo. Não. Eu acho que tá certo. Porque o Conde Olaf, ele é um inimigo principal, mas a família Baudelaire, os Baudelaires, eles têm outros inimigos, que o Conde Olaf tem parceiros, assim, tem umas pessoas que ajudam ele a fazer isso daí. Por fim, o Conde Olaf... Oi. Mas a ideia também que ela é uma das duas, como... Oi, não entendi. Mas também dá a ideia que ela é uma das duas. Um dos vilões? É. É, Isso, é dá. Aham, sim, sim. Tá certo. Aí o Conde Olaf é o maior inimigo dos irmãos. A Violet é uma entre outras grandes inventoras do seu tempo. Sim. É. Vamos só ver aqui, peraí. Aqui, ó. É uma das maiores inventoras do seu tempo. Uma das maiores. Não, ela é a maior inventora do seu tempo. Então, a resposta correta vai ser a D, tá? Então, a 3, a 1 vai ser... Não, não, tá errado. Porque, olha só. O Conde Olaf é o maior inimigo dos irmãos Baudelaire, tá certo? Porque embora ele possa ter pessoas que ajudem ele é o principal inimigo. Ele vai ser o principal de toda a história. Então, ele vai ser o maior inimigo. Violet Baudelaire é uma entre grandes inventores do seu tempo, ou seja, vão existir outras, só que ela é uma entre essas meninas. Então, a resposta correta vai ser a E. Tá bom? Alguma dúvida? Não. não. Vamos lá, então. O trem. Vamos lá. O trem. Que floresta encantadora, tornou a dizer o Sr. Paul. Quando acabou de tossir, né? Crianças, acho que vocês terão um novo lar, um bom lar aqui. Pelo menos é o que espero, porque acabo de assumir a vice-presidência da administração de multas e daqui por diante estarei mais ocupado do que nunca. Se desta vez alguma coisa não der certo, terei que mandá-los para um colégio interno até eu ter tempo de providenciar um novo lar para vocês.
Por isso, por favor, comporte-se. O Sr. Paul, ele era tipo um tutor, que ele pegava as crianças e levava os Baudelaires para o lar, para algum lar. Então, ele achava uma família que pudesse ficar com eles. Aí ele falou assim, ó, se não der certo, ó, se por desta vez não der certo, eu terei que mudar a colégio interno. Ou seja, já teve outras famílias que o Olaf, ele trapaceou, então eles sempre ficam de lar em lar. Aí, mas é claro, Sr. Paul, disse Violet, sem acrescentar que ela e seus irmãos sempre haviam se comportado, mas isso não os ajudara em absolutamente nada. Como se chama o nosso novo tutor? Perguntou Klaus. O senhor ainda não nos disse. O Sr. Paul tirou do bolso um pedaço de papel e apertou os olhos. Chama-se, deixa-me ver, Sr. Wood? Sr. Key? Não sei. Não consigo pronunciar o nome. É muito comprido e complicado. Posso ver? Perguntou Klaus. Talvez eu consiga decifrar a pronúncia. Deixa. Não, deixa pra lá, disse o Sr. Paul, guardando o papel. Se já é tão complicado para um adulto, imagina para uma criança. Gente, não sei que pronunciar isso. Gritou Sunny. Como muitos bebês, a Sunny é um bebezinho mais novo, tá? Como muitos bebês, a maior parte do tempo, Sunny emitia sons em geral difíceis de traduzir. Dessa vez, provavelmente ela quisesse dizer algo como: Mas Klaus lê muitos livros complicados. Ela dirá como vocês devem Ele dirá como vocês devem chamá-lo, prosseguiu o Sr. Paul, como se Sunny não tivesse aberto a boca. Vocês o encontrarão no escritório central da Serraria Alto Astral, que me disseram estar a poucos passos da estação ferroviária. O senhor não vem conosco? Perguntou Violet. Não, disse o Sr. Paul, e tornou a tossir em seu lenço. O trem só tem uma parada por dia em Paltreville, de forma que se eu descesse com vocês, teria que passar a noite aqui e faltar mais um dia ao banco. Vim só deixar vocês e volto para a cidade nesse mesmo trem imediatamente. Puxa, que triste, né? Os órfãos Baudelaire olharam através da janela, preocupados. Não estavam muito satisfeitos com a ideia de serem deixados num lugar que não conheciam, como se fosse uma pizza, e não três crianças inteiramente sós no mundo. E se o Conde Olaf aparecer? Perguntou Klaus, baixando a voz. Ele jurou que nos encontraria de novo. Ou seja, coitado deles, né? Tipo, quase ninguém se preocupa com eles. 4. Ao afirmar sobre a fala de Sunny, o bebezinho, que dessa vez provavelmente ela quisesse fazer algo, como, mas Klaus lê muitos livros complicados. Linha 16 e 17. O narrador deixa transparecer que, ó, é na linha 16 e 17. Então a gente volta só para a gente entender o contexto. Aqui, ó. Ela ela gritou. A Sunny gritou isso daqui, né? Como muitos bebês, a maior parte do tempo Sunny emite sons, em geral, difíceis de traduzir. Ela transmite um som e os bebês, ele transmite sons que as pessoas não entendem. Dessa vez, provavelmente, ela quisesse dizer algo como Klaus lê muitos livros. Ela está querendo dizer... O autor presumiu que ela disse isso. Aí, vamos lá. Somente Klaus poderia entender o que a Sunny diz? Não, porque os bebês emitem sons difíceis de se entender. Todos os bebês falam complicado como Sunny? Sim. Um pouco. Eu acho que sim. É. É fácil entender o que Sunny fala? Pois os bebês falam igual? Não. Não. Ninguém Não. seria capaz de entender o que Sunny fala, só ele. Só ele é o autor, tá? Não. Mas não. Ele presumiu. Ele não tem certeza sobre a tradução da fala de Sunny. Sim. Vamos lá?
Porque, tipo, ele fala assim, olha, cadê linha 16? Ele fala assim, em geral, se Provavelmente. traduzir, dessa vez, provavelmente ela quis dizer algo como, ou seja, ele não tem certeza sobre a tradução, mas ele presumiu que fosse isso. Então, a resposta correta é aí, tá bom? Vamos lá fazer assim. Alternativa 5. A partir da leitura do texto 3, a apresentação mais adequada do Sr. Poe. Então, agora é o cara que leva as crianças num lugar. Não sei como chama isso. Mas ele trabalha lá num banco, no Centro de Administração de Multas. E ele leva os Baudelaire para os lares. Vamos lá. O Sr. Poe, vice-presidente da administração de multas, sim, ele fala no comecinho do texto. Extremamente criterioso ao escolher o tutor para os órfãos? Não, não é Não, extremamente. ele não é. Ele, na verdade, não é nem um pouco preocupado com os órfãos. Não sabe nem o nome dos pais. Exatamente. Não falou nem o nome do. Ah, Sr. Poe, vice-presidente da administração de multas, sim. Um dos maiores aliados dos órfãos e está sempre confiante na esperteza deles? Não. Ele duvidou. Os Baudelaires, eles são extremamente inteligentes, porque os pais deles eram cientistas brilhantes, assim, na época. Então, os filhos, o livro, a história das desventuras em séries, eles, ao todo tempo, eles exaltam a inteligência deles, tá? Só que, por exemplo, o Sr. Poe não vê isso e ignora a esperteza dos Baudelaires. C. O Sr. Poe, vice-presidente da administração de multas? Sim. Responsável por encontrar um bom lar para os órfãos? Sim. Carrega sempre consigo um lenço, o que dá a impressão de que é para torcer nele. Impressão absolutamente correta. O que vocês acham dessa? Eu acho que é certo essa. Eu acho que tá certo. Parece, Também. né? Eu acho que tá certo, é por hoje. É. Vamos ler o resto, mas vou deixar essa no ar. O vice-presidente da administração de multas, incrivelmente dedicado à sua função do banco, porém, quando os órfãos são um assunto, deixa seu trabalho totalmente em segundo plano. Hum, faz sentido, hein? É, Sr. Paul, vice-presidente da administração de multa, mais ocupado do que nunca devido à sua função no banco. É inteiramente confiante no bom comportamento das crianças. Não. Então ficou a C ou a D? a C tá mais completa. Mas a D. Eu acho que é a C. Eu também acho. Eu acho que é a C. É, Porque segundo o texto, então é o que o texto está dizendo sobre o Sr. Paul. Não o que a gente acha, né? E ele fala que ele carrega consigo lenço, que é para ele tossir. E foi o que o texto relatou. Mas, peraí. Eu tinha aqui, ó. Enfim. Eu tinha um gabarito aberto. Eu não sei o que que eu fiz. Eu acho que eu. Tá, gente? Então, ó. Essa daqui é qual? É a 5. A É, 5 correta é a C, tá? A 5 é correta sério. é. Oi? Depois da sexta questão, vai entrar outra professora para corrigir a gente? Ou não? Eu não entendi o que falou. Depois da sexta questão, vai entrar outra professora ou professor para corrigir com a gente? Não. Não, não.
Eu vou corrigir todos. Ó, na frase, ela e seus irmãos sempre haviam se comportado, mas isso não os ajudaram em absolutamente nada. A palavra absolutamente traz ao texto a ideia de negação, Não. modo, não, rejeição. Não, Talvez. acho que Olha, quando eu falo assim, ó, talvez. eu estou absolutamente cansada dessa aula. O que que eu tô mostrando para você? Intensidade. 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 Tipo, cara, eu tô absolutamente, por favor. Eu não tô só cansada. Intensifica a palavra. Isso, eu tô intensificando. Então, a 6 vai ser a B. Gente, essa prova é totalmente interpretativa. Ela é muito texto e só interpretação. Então, quem é muito bom de interpretação, cara, por mim, gabaritaria tranquilamente essa prova. Vamos lá. A 7. Não, peraí. Isso. D, intensidade, vamos lá. Ao dizer que dessa vez alguma coisa, se dessa vez alguma coisa não der certo, terei que mandá-los para um colégio interno. O uso da forma verbal terei mostra que o senhor Poe, lembra que no começo ele fala? Se dessa Sim. vez não der certo, eu vou mandar vocês para o colégio interno, ou seja, já deu errado em muitas outras famílias. Aí ele tá falando que isso, a palavra terei, mostra que o senhor Poe não sabia o que fazer com se essa tentativa falhasse, ele estava muito ocupado na vice-presidência da administração de multas. Não. Não, Não, ele não. sabia. Na verdade, ele sabia e ia mandar para o colégio interno. Estava decidido a mandar as crianças para o colégio interno se a tentativa falhasse? Sim. Sim, Sim, Ah, sim. sim. bom, se falhasse, ele ia mandar. Estava certo de que essa tentativa falharia? Não. Não, Não. Não. Não sabia se aquela seria o melhor lugar para deixar as crianças, por isso estava pensando em enviá-las para um colégio interno. Não. Não. não, Eu também. sabia que aquela seria uma tentativa fracassada. Não. Se falhasse, ele ia mandar para o colégio interno. Então, a 7 ficou a B. Vamos lá. Esse aqui texto é grande, hein? É. Tá vendo? É só texto, só texto. O quase acidente. Ó, presta atenção que esse texto é um pouco mais dificilzinho, se você não prestar aula. As duas irmãs foram olhar a situação mais de perto. E avançando alguns passos para dentro da serraria, viram que a corda estava enrolada em alguma outra coisa, um volume considerável junto à tora. Isso aqui, provavelmente elas estavam na serraria, tá? Quando observaram com maior nitidez, espiando por trás do capataz Flacutono, Fato. conseguiram distinguir que o tal volume era o Charles. Ele estava amarrado à tora com tanta corda que parecia um casulo extremamente apavorado. Volta e mais voltas de corda cobria sua boca, para que ele não conseguisse emitir nenhum som. Mas seus olhos estavam descobertos e eles os fixava com terror na serra, cada vez mais próxima. Seu porcariazinho, dizia o capataz Flacutiano. Até agora você deu sorte, evitando as minhas garras de chefe, mas a cunha já acabou. Mais um acidente e você estará em nossas mãos. E este vai ser o pior acidente da serraria. Imagine só como o senhor vai ficar contrariado quando souber que seu negócio foi retalhado com tábuas humanas. Vamos lá, seu sortudo, empurre essa tora para junto da serra. Ou seja, o senhor Charles estava amarrado com a corda e eu acho que alguém poderia
ah, poderia cortá-lo, seria basicamente isso. Aí entram os Baudelaire, ó. Violet e Sunny avançaram mais alguns passos. Chegaram tão perto que, com o braço esticado, dava para tocar o capataz flacutono. Não, esquisito. Não que desejassem fazer coisa tão repulsiva, é claro. E então viram Klaus, que estava manejando os controles da máquina de serrar descalço, com os olhos regalados e sem expressão, fixos no capataz. Não, Klaus, pediu Violet. Não. É que o... Sei lá, isso daqui, gritou Sunny. Suas palavras de nada adiantarão, disse o capataz flacutono. Estão vendo? Sunny viu. Seu irmão caminhando descalço para a tora como se as irmãs não lhe houvessem dito nada. Mas Violet não estava prestando atenção em Klaus. Ela olhava para o capataz flacutono e pensava em tudo que ele falara. O terrível capataz tinha razão, é claro. As palavras das duas Baudelaire são hipnotizadas, de nada adiantariam. No entanto, Violet sabia que algumas palavras ajudariam. O livro que estava segurando lhe havia dito que existia uma palavra para impor obediência a Klaus e outra para tirá-lo da hipnose. Ou seja, tem mais o vilão capataz Flacutono e o Klaus ele está hipnotizado. Ao lembrar-se de que Klaus respondera sim, senhor, logo antes de dormir, Violet se deu conta de que devia ter usado ela própria a palavra de impor obediência. Acelerou o cérebro, esforçando-se para lembrar a conversa. Continue empurrando, seu anão sortudo, disse o capataz Flacutono, e Violet se lembrou na mesma hora. Sortudo! Sortudo! Gritou Baudelaire, mais velha. Empurre a tora para longe da serra, Klaus. Sim, senhor, disse Klaus de modo sereno. Sortudo! Rosnou o capataz. Empurre a tora de volta para a serra. Ou seja, o Klaus ele estava hipnotizado e a palavra que ele obedeceria era sortudo. Sortudo! Gritou Violet. Afaste a tora. Sortudo! Berrou outra voz do vão da porta. Não dê ouvido às suas irmãs. Todos viraram para ver a doutora Orwell, que surgia na entrada acompanhada de Shirley, à espreita por trás da hipnotizadora. Daí são personagens que a gente não viu, né? Então, Violet olhou para o irmão, em seguida para a doutora Orwell, e num desabafo de suas frustradas intenções, atirou ao chão o pesado livro. Ela precisava agora desesperadamente da palavra capaz de anular a hipnose de seu irmão, mas não tinha a menor ideia de qual poderia ser. Depois de tantas vezes terem... Oi, Então, é que daí eu tive que sair 2 vezes porque a minha tela tava preta, eu não tava conseguindo ver o texto. você já conseguiu? Agora eu já consegui. Beleza. Ela precisava agora desesperadamente da palavra de anular a hipnose de seu irmão, mas não tinha a menor ideia de qual poderia ser. Depois de tantas vezes terem escapado por um triz das perfídias do Conde Olaf, aquele parecia ser o momento do terrível triunfo dele, ou no caso dela. De todas as situações em que ela e seus irmãos se viram envolvidos, aquela parecia ser a mais desgraçadamente irregular, pensou Violet. Era a mais desgraçadamente desproporcional, a mais desgraçadamente extravagante, a mais desgraçadamente excessiva, e ao pensar em todas essas palavras, ocorreu-lhe que aquela tiraria Klaus da hipnose, aquela que simplesmente poderia salvar a vida de todos eles, a palavra exorbitante, né? No caso seria exorbitante, gritou o mais alto que pôde, a fim de que o som da palavra se sobrepusesse à barulheira terrível produzida pela serra. Klaus piscou e em seguida olhou em toda a sua volta como se alguém
tivesse acabado de lançá-lo no meio da serraria. Onde estou? Perguntou. Ou seja, ela encontrou a palavra para tirar ele da hipnose. Oi. Ao ouvir, suas palavras de nada adiantarão, disse o capataz flacutono. Estão vendo? A reação dos irmãos Baudelaire era... Bom, vamos lá, que eu não lembro mais. Linha 19. Vamos ver a reação das irmãs. Aqui. Suas palavras de nada adiantarão, disse o capataz flacutono. Estão vendo? Sunny viu seu irmão caminhando descalço para a tora, como se as irmãs não houvesse dito nada. Mas Violet não estava prestando atenção em Klaus. Ela olhava para o capataz flacutono. Então a Sunny viu o irmão e a Violet viu o flacutono. Vamos lá. Sunny e Violet olharam assustada para o irmão que não as escuta? Não. Somente Sunny estava olhando para o irmão. Sunny e Violet veem seu irmão descalço aproximar a tora da serra? Tá certo? Não, Não. não, tá certo não. Só a Sunny. Lembra que a Sunny viu o irmão, mas a Violet estava prestando atenção no flacutono? Sunny olha para o irmão, enquanto Violet continua gritando para ele parar? Não. Sunny vê o irmão, vê que o irmão não as obedece, enquanto Violet olha para o capataz. O que vocês acham? Sim, Sim. Ela vê que o irmão não Sim, responde professora, a simpatia. e Violet olha para o flacutono, que é o capataz. Então, 8 vai ser D. Vamos lá. Ao afirmar, até agora você deu sorte, evitando as minhas garras de chefe, mas a canja acabou. Com a frase a canja acabou, o capataz flacutono quis dizer que... Olha, ele disse isso daqui. Até agora você deu sorte, evitando as minhas garras de chefe, mas a canja acabou. O que ele quis dizer com a canja acabou? Klaus não mais jantaria na serraria? não, O tempo bom havia acabado? talvez. Talvez A seja vida essa. a vida de Klaus estava no fim? Não, Não. Klaus era um menino de muita sorte? não, Não. Ele estava cansado de cozinhar? Não. O que ele estava querendo dizer O que ele estava querendo dizer? Ele falou, olha, você deu sorte, mas agora a sorte acabou. Ou seja, a canja acabou. tempo bom havia acabado. Isso. Então, a alternativa correta vai ser Letra B. a canja acabou, isso. Tempo bom acabou. Ao acelerar o cérebro, Violet descobriu a palavra para retirar Klaus da hipnose quando avaliou aquela situação em relação aos outros já vividos por ela e seus irmãos. Não, Não. Recordou-se de que ela própria usaria a palavra para impor obediência? Não sei. Não, prof, não. Lembrou-se de que usar a palavra sortudo na noite anterior? Não. Sim. Conversou com Klaus sobre o nome de Sunny antes de dormir? Não. Chamou Klaus de sortudo e mandou-o afastar da tora? Sim. não, Ó. Violet descobriu a palavra para retirar Klaus da hipnose. Então é aquele trechinho final. Aí ela precisava agora desesperadamente da palavra capaz de anular a hipnose de seu irmão, mas não tinha a menor ideia que poderia ser.
Depois de tantas vezes terem escapado por um triz das perfídias do Olavo, aquela parecia ser o terrível triunfo dele. De todas as situações que ela e seus irmãos viram-se envolvidos, aquela parecia ser a mais desgraçante. Ou seja, ela avaliou aquela situação em relação às outras mais vividas por ela e seus irmãos. Então, a resposta correta vai ser a A. Por quê? Porque aquele caso era o mais grave de todos e ela foi relembrando o que ela viveu. Então, de todas, aquela situação foi a mais pesada possível. A alternativa correta vai ser a A, tá bom? Tá. No trecho, era a mais desgraçante desproporcional, a mais desgraçante extravagante, a mais desgraçante excessiva. A repetição do termo destacado é utilizado para ressaltar que Violet não falava corretamente, ofender os que perseguiam os irmãos, Não. destacar o desespero de Violet diante dos fatos, Talvez. Não. dar maior suspense ao texto narrativo, Não. dar um ritmo mais intenso à narrativa. Talvez. Qual que vocês acham? Não. Qual que vocês acham que é? Talvez seja a B. A, A. Hã? Eu acho que é A. Você acha que é A? Que mais acha que é o quê? Eu acho que é a B. Não, a B não, peraí. Pô. A B não. A C. Você? Assim, Vamos, A vamos C, ver. professora. Ela viu que, ela viu de todas as situações que ele e seus irmãos se viram, aquela parecia ser a mais desgraçante e irregular. Pensou Violet, ou seja, ela pensou. Era a mais desgraçante e desproporcional, a mais desgraçante e extravagante, a mais desgraçante e excessiva. Ao pensar em todas essas palavras, ocorreu-lhe. Bom, enfim, ela achou o que é a palavra, né? Mas de tudo que ela viu que aquele era a pior. Ou seja, ela destaca o desespero de Violet diante dos fatos. Tá? Então a alternativa correta vai ser a C, porque ela vai destacar o desespero que ela viveu diante de todas as outras situações anteriores. Beleza? Uhum. Beleza. 12. Na frase, ocorreu-lhe aquela que tiraria Klaus da hipnose. Aquela que simplesmente poderia salvar a vida de todos eles. O termo destacados refere-se ao o todos, né? Então, quem seria salvo se o Klaus saísse da hipnose? Os irmãos Baudelaire apenas? Talvez. Os irmãos Baudelaire e o Charles? Os irmãos, Não. não, Não. os irmãos Baudelaire, o capataz Foucaultano e o Charles? Não. O Facultano. Não. Os irmãos Baudelaire, ao capataz Foucaultano Charles Shirley, Não. Acho que é Shirley, professor. Uhum. Os Não. irmãos acho Baudelaire, capataz Foucaultano, não. Quem seria salvo? Acho que era. Eu tô achando que é A. eu tô Será? achando que é D, professora, letra D. Ó, Verdade. lembra que... Vamos, deixa eu ver, ó. Eu lembro que o Charles estava amarrado. Isso, gente, ó. Ó, Charles ali. quando Letra viram, 4. evitando conseguir ver que o volume era o Charles, ó.
Ele estava amarrado à tora com tanta no corda tipo que parecia letra B. extremamente favorável. Isso. Ou seja, eram os Letra B. Baudelaires e o Charles. Então, a letra B seria. Então, quem se salvaria seria os Baudelaire e o Charles, porque o Charles estava amarrado, né? Ele não aparece muito na história, mas ele estava lá amarrado. Então, Ele tava como inocente lá. isso. O resto é tudo vilão, tá vendo? Essas pessoas são todas vilãs. Então, você anula isso, sobra só isso. Quando não lembra de algum personagem, vocês sempre voltem ao texto, tá bom? Vamos lá, 13. Nossa, outro textão. Vamos ler o enunciado. Eu sempre E faço quantas, isso. e quantas questões depois desse texto? Esse é o último Então, texto? essa daqui é a penúltima. São 14, né? Tá. Ah, tá. É porque é Tá muito texto. acabando. Isso. Ó. Ao serem desmascarados, o Conde Olaf e seu auxiliar se mostram. Ou seja, a gente vai olhar isso, tá? Vamos ler aqui. O fim sem fim. Os olhos de Shirley, na verdade, emitiram um brilho muito, muito intenso e ela lançou um grande sorriso com os dentes todos à mostra. E se tiver? Perguntou, levantando ligeiramente a saia. E se tiver a tatuagem de um olho? Os olhos de todos voltaram-se para o tornozelo de Shirley, onde um olho único e isolado fixado de seus observadores. Ele se parecia bastante com a tatuagem do Conde Olaf, que estava no encalço dos órfãos Baudelaire desde que os pais morreram. Neste caso, disse o Sr. Poe depois de uma pausa, você não é Shirley, né? Você é o Conde Olaf e considere-se preso. Ordeno-lhe que se desfaça desse ridículo disfarce. Eu lembro mais ou menos que o Conde Olaf ele se vestiu de Shirley, né? Para poder ficar com as crianças. Sim. Devo me, Opa. des... Devo me desfazer do Desculpa. meu. Ó, devo me desfazer do meu ridículo disfarce. Eu também? Perguntou o capataz Flacuton. E arrancou sua peruca branca com um gesto ágil e decidido, encarando os órfãos com seus olhos miúdos e redondos. Ele retirou também a máscara cirúrgica sobre o seu rosto, e os irmãos perceberam imediatamente que se tratava de um dos auxiliares de Olaf. Acho que tivemos muita sorte de pegar os dois criminosos hoje, disse o Sr. Poe. Bem, 3, e se incluir a finada doutora Orwell, disse o Conde Olaf. Que alívio é chamá-lo assim e não Shirley. Nisso ouviu-se um impacto sobre a vidraça, que deixou um buraco considerável na janela, suficiente para que uma pessoa pudesse passar. E foi exatamente isso que o auxiliar do Conde Olaf fez. Logo depois, o próprio Conde soltou uma gargalhada horrível e brutal e seguiu seu camarada, fugindo pela janela para bem longe de Patroville. Voltarei para apanhá-los órfãos. Ameaçou que voltarei para acabar com suas vidas. Ou seja, o Conde Olaf ele conseguiu fugir. E no final do texto é isso. Quando ele é pego, ele consegue fugir da polícia e ele promete vingança aos. Não vingança, mas é tipo. Ele quer infernizar a vida dos Baudelaire. Então, basicamente é isso. Eles foram. Gente, cuidado que tá arriscando. E eu consigo ver quem tá arriscando. Se ficar arriscando. Por causa que eu tô mudando aqui pra me Cuidado. jogar o texto e tá com riscando. Só cuidado, tá? Ó. Ao serem desmascarados, o Conde Olaf e o auxiliar se mostram preocupados, pois o futuro deles será na cadeia. Não sei se eles estavam preocupados. Não estavam, não, né? Porque olha só. No texto não fala que eles estavam preocupados. Isso. Nem Distraídos, pois não percebem que os órfãos sabem que eles são? Eu acho que não.
Confiantes, pois agem de forma desafiadora diante do Sr. Paul. Eu acho que eles, tipo, foram muito ousados, mesmo sendo pegos, entendeu? Envergonhados, pois o plano foi descoberto. Conformados, pois sabem que foram presos. Eu vou trair. Eu acho que, olha, Acho que é a dele. pra mim, ele se mostrou uma pessoa muito. É como se ele não ligasse, entendeu? Porque no final eles fogem e, e ele promete ainda vingança. Ou seja, mesmo sendo descoberto, eles não se mostram arrependidos, nem envergonhados, ou nada do tipo. Então, eu acho que eles se mostram confiantes, pois agem de forma desafiadora. Eles foram muito debochados diante do Sr. Paul, mesmo sendo descobertos, entendeu? Tem Oi? também. Não ouvi, Luiz. Eu Lucas. acho que é a letra C. Porque eu fiquei em dúvida entre a C e a E, mas aí esclareceu. Ah, entendi. Ah, então. No gabarito é a 13 é a letra C mesmo. Então a 13 ficou a alternativa C, tá bom? Ficou assim. Vamos lá, 14. Outro texto. Bom, mas é a última, tá? Ele tá perguntando na finalidade da carta. Vamos lá. Ao meu amável editor, por favor, escreva-lhe. Por favor, desculpe a sujeira deste bilhete. Escreva-lhe de um barraco onde forçaram os órfãos Baudelaire a morar enquanto frequentaram a escola preparatória de Profrock. Infelizmente, meu papel de cartas caiu no meio do carvão. Sábado à noite, não deixe de comprar o ingresso para a poltrona J10 no espetáculo blá, 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 da companhia também de ópera. Durante o quinto ato, use uma faca afiada para rasgar a almofada do seu assento. Você encontrará um texto intitulado O Inferno do Colégio Interno. Minha descrição do atormentado semestre que as crianças passaram indo uma bandeja de lanchonete, alguns dos grampos feitos à mão pelos Baudelaire e a pedra, sem valor. Do turbante do treinador Gangs. Há também um negativo de uma foto de trigêmeos Quimer? Que é isso? Que o Sr. Hellcast pode mandar revelar para ajudar nas suas ilustrações. Lembre-se, o senhor é minha última esperança de que as histórias dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público. Respeitosamente. Então, qual é a finalidade da carta? A. Apresentar informações sobre a situação dos órfãos Baudelaire. Convidar o editor a assistir o espetáculo? Não, essa não. Essa a gente já. Informar o editor sobre encontrar um manuscrito de um livro? Não. Sonhos, né? Parece. Informar que o escritor está vivendo em um barraco com os irmãos Baudelaire? Não. Não. Divulgar o novo livro que está escrevendo? Sim, acho que. Não. Pera. Não, Não. professora. Não. Ele envia uma carta para o editor Ah, lá ir lá no teatro e encontrar esse livro, mas não para divulgar, entendeu? Então, qual que vocês acham que é? letra A. Letra Ah, Ah, Letra C. letra gente, a letra C. Eu acho que é a letra C. O que tem a ver letra A? A. Letra A.
Não é A, vai ser a C. Por quê? Assim, não. Gente, cuidado com esse microfone, por favor. Gente, vai ser a letra C, tá bom? Porque ele vai passar uma instrução do livro que quer ser publicado, tá? Então, olha só. Ele fala para ele ir na ópera, lá no teatro, e para ele achar esse texto intitulado Inferno do Colégio Interno. E ele pediu para ele fazer uma publicação, para a história ser contada. Então, a alternativa certa vai ser a C. Beleza? Beleza. Beleza.